Muito bem-vindos. Hoje é dia 12 de junho, estamos na segunda edição das Jornadas do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. Hoje é um dia, todos os dias são especiais, todos os dias as jornadas são especiais. Hoje o tema é sobre livros de cabeceira, portanto, nem de propósito, estou aqui muito bem acompanhada. Ana Filomena Amaral, Mélio Tinga. Para já, muito obrigada por estarem aqui conosco, obrigada por terem aceito este convite e sejam muito bem-vindos. Obrigada. Olá, Celine. Obrigado pelo convite. Eu vou começar por apresentar devagarinho, portanto, isto não é uma entrevista muito certinha, mas vou começar aqui, se calhar, pela Ana Filomena Amaral, que participa neste encontro desde a Lausanne, não é? Está na Lausanne, em Portugal. Mélio Tinga, Maputo, Moçambique. E eu estou em Portugal. É bom nós vermos estes cruzamentos de fusos horários e cruzamentos de países. Ana Filomena Amaral é natural de Avintes, Vila Nova de Gaia, já está a residir nesta vila perto de Coimbra, na Vila da Lausanne, há mais de 20 anos. Ana Filomena Amaral é romancista, historiadora, intérprete e tradutora de várias línguas europeias, designadamente a língua alemã. E eu vou até aproveitar para mostrar aqui um livro, e não sei se a Ana Filomena não quer já comentar, eu sei que é um livro que já não vê há muito tempo, mas Há muito foi tempo, traduzido por si, o que nos é diz? verdade. Foi traduzido do francês, é verdade. Aliás, acho que foi a minha primeira obra de tradução. Foi a História Crítica do século XX, foi. Já há uns aninhos largos. Depois, entretanto, eu larguei um pouco a tradução em termos de literários, em termos de livros, e fiz mais parte de interpretação, porque depois vieram os filhos, e era o trabalho, e era tudo, e eram os livros que eu queria escrever, e que me andavam sempre aqui a criar ansiedade, e portanto a tradução ficou realmente um bocadinho para trás, mas fui fazendo coisas ao longo do tempo muito interessantes, muito interessantes. Mas não tanto na área da literatura, mais na área da história, mais na área dos projetos europeus, com o Erasmus, que eu trabalhei também muito de perto com eles, e pronto, mas realmente o que me interessava e o que me interessa, continua a interessar, aliás, eu acabei por abandonar a tradução, é realmente portanto, a literatura e os livros que me povoam a mente e que eu tenho que pôr cá para fora. Mas continua a ser uma historiadora que traz também esses Sem conhecimentos dúvida. seus, a sua investigação para a literatura. A Ana é mestre, inclusivamente em História Económica e Social Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Pode-nos falar um pouco sobre as suas investigações, que estão também publicadas? Portanto, em termos de monografias históricas, eu tenho 3 livros, que é, portanto, a monografia de Góis, a monografia de Avintes, que é a minha terra, e depois a minha tese de mestrado foi sobre a Maria de Lourdes Pintacilgo, os anos da Universidade da Juventude Católica, que foi precisamente quando ela tinha 20 anos e organizou talvez o maior congresso de todos os tempos em Portugal, em pleno antigo regime, e uma jovem com 20 anos, não é? Portanto, aliás, a Maria de Lourdes Pintacilgo é assim uma espécie de ícone e de modelo que eu tenho para a minha vida, não é? E, portanto, realmente foi um trabalho interessantíssimo, porque esse trabalho, eu nunca me esqueço que a minha orientadora de mestrado dizia-me: "Oh, Ana Filomena, no que se vai meter? Meu Deus, mas o que é que lhe passou pela cabeça fazer um trabalho? Sou a Maria Lourdes Pinto, assim, não há nada." E realmente não havia. É engraçado, quando eu fui procurar sites sobre ela, enfim, para ver por onde é que eu havia de puxar a meada, apareciam-me sites em todas as línguas, felizmente que algumas eu entendia, as outras não, mas não aparecia site nenhum em português. De Pois. maneira que, numa coincidência incrível, eu conheci a prima da Maria de Lourdes,
E disse-lhe, olha, vou fazer uma tese, a tese de mestrado sobre a Maria de Lourdes, mas eu não sei por onde é que hei de começar, porque eu não tenho. Diz ela, então já sabe, vai começar pela Fundação Cuidar Futuro, porque está tudo nas caixas, e a Ana Filomena vai lá, abre as caixas, que é o espólio da Maria de Lourdes, e começa a trabalhar. Pronto. E então lá fui eu para Lisboa, dias e dias e dias, para a Fundação Cuidar o Futuro, que ainda nessa altura ainda não, portanto, não tinha as portas abertas, digamos assim, ao público. Eu fui uma privilegiada e fui abrir as caixas onde os escritos originais da Maria de Lourdes Pintacil estavam. Pronto. E foi dos trabalhos mais extraordinários, mais excitantes que eu tive na vida, e tenho muita pena de não ter continuado, porque realmente a Maria de Lourdes dava não sei quantas teses, mestrado, doutoramento, e continua a dar, obviamente. Bem, o meu livro depois publicado foi a primeira obra científica, digamos, histórica, sobre a Maria de Lourdes Pintacil, o que realmente me honra muito, sobretudo me dá muita alegria ter sido eu a primeira a escrever sobre uma mulher que deveria ser quase idolatrada no nosso país. E não é idolatrada, é esquecida. Mas pronto, isso são outras histórias. Eu, se começar a falar da Maria de Lourdes Pinto assim, nunca mais me calo. E depois o Meli não tem tempo de ter. Fazem estudos lá fora, que eu tenho conhecimento. E se calhar Absolutamente. agora a Ana Filomena é citada em outros trabalhos académicos e Sim. realmente ficamos aqui à espera de uma tese de doutoramento, de facto, sobre a mesma temática, Ana Pois, Filomena. mas isso é o que a minha orientadora diz. Aliás, estávamos a acabar a tese, diz ela assim, agora pronto, já que tem tudo por sua conta, vai para a tese de doutoramento. E eu ainda hesitei. E ela até me disse, nem precisa de fazer a parte curricular, faz só a tese, que eu libero toda a... Mas nessa altura, pronto, tenho 3 filhos, a tese de mestrado já foi muito difícil, porque eles eram muito jovens ainda, estavam naquela idade, pronto, complicada da adolescência, em que é preciso realmente ampará-los muito, e eu comecei a pensar, bem, se eu me vou entregar a uma tese de doutoramento, eu não escrevo mais nada. Pois. E realmente os outros livros eram mais emergentes. Como foram, pronto. E o Eram tão emergentes que deixei de Mélio trabalhar e Tinga pronto. está aqui a ouvi-la. É a primeira vez que estão juntos, não é? Não se conheciam. Aliás, não nos conhecíamos, estamos aqui Exatamente, exatamente exatamente. a promover estes conhecimentos bons. Mélio Tinga é designer, é gestor de comunicação, é escritor e é natural de Maputo, de onde nos fala, como já disse. É fundador e diretor criativo da Broken, agência criativa, e também é cofundador, corrija-me se estiver a dizer algum disparate, Mélio Tinga, é cofundador também da Design Talk. É isso? Sim, Está tudo bem? Mas ainda está eu tudo bem. ter dito aqui algum disparate sobre si, porque eu sei que esta biografia está incompleta. Então, Mélio, eu iria convidá-lo para nos contar um pouco sobre quem é Mélio Tinga. Eu acho que as biografias no geral, elas são quase sempre incompletas. E eu acho que ficam mais interessantes quando elas aparecem nos incompletas. E pronto, eu sou escritor e trabalho também como designer, para minha sorte. E felizmente eu tenho estado no meio do trabalho como designer e como escritor, a cruzar esses dois campos na maior parte das vezes, porque não só o trabalho de escrita, mas o trabalho de estar a criar livros é uma coisa que me satisfaz muito, que me deixa muito, muito, muito alegre. Essa complementaridade, essa possibilidade que eu tenho de também não só escrever, mas construir livros, tornar os livros reais, é para mim sempre um gosto, é sempre um gosto. Portanto, eu acho que sou isso, sou escritor e designer, o resto eu acho que são invenções. E já estamos a poetizar, não é, Mélio? Mélio, muito obrigada por essa sua apresentação, mas vamos continuar aqui a saber mais de Mélio e da Ana Filomena. Eu
se calhar agora queria saber, Ana Filomena é muito ativa, participa ativamente na sociedade para promover a cultura. Eu gostava que nos falasse, por exemplo, do projeto Góis Arte ou até mesmo da cooperativa cultural Arte Via, que tem lugar na Lausanne, O Góis Arte foi já há muito tempo em também, 1997, mas foi um exatamente. evento. Foi uma coisa absolutamente extraordinária aqui nesta região, algo que nunca se tinha visto. E pronto, porque eu estava a trabalhar na altura na Câmara Municipal de Góis, eu sou bibliotecária também, e estávamos a tentar criar a Biblioteca Municipal de Góis. E então, nesse contexto, pronto, eu pensei que talvez fosse interessante criar um evento cultural, artístico. Pronto, e então eu lembro que o lema era: a arte do homem celebra a arte da natureza, assim é que é. Era o lema do Góis Arte, porque realmente o Góis é dos municípios mais lindos, mais quase intocados que eu conheço, porque realmente tem paisagem absolutamente alienígenas. Uma pessoa pronto, que provavelmente haverá noutros lados, mas eu conhecia-as em Góis. Aliás, quando fiz a monografia Góis entre o Rio e a montanha, eu andei a calcorrear aqueles sítios todos e fiquei absolutamente fascinada. Depois escrevi um livro, porque a monografia não me chegou. Tive que escrever um livro, um romance, que se passava em Góis, que é a Coroa de Góis, exatamente, a Coroa de Góis, que é um romance que eu ainda hoje leio e adoro aquilo, adoro aquilo. Aliás, adorava ver esse romance em cinema, porque acho que dava um filme interessantíssimo, porque é um thriller, é muito engraçado. E então, pronto, depois o Góis Arte coincidia com a Expo 98, portanto, nasceu em 97, depois foi a Expo 98, nós levámos o Góis Arte para a Expo 98, e realmente o pavilhão de Góis foi uma das coisas mais interessantes para mim, que lá estava, isto modéstia à parte, mas realmente foi, porque era absolutamente inovador. O Góis Arte veio inaugurar uma era quase dos eventos, porque nós tivemos fogos de artifício coreografados, veio um amigo meu alemão de Berlim, o Günther Risse, e nunca ninguém tinha visto nada daquilo, ficou todo siderado, inclusivamente com música do Philip Glass. Ora, isto em 97, estávamos aliás almoçar os dois lá em Góis e de repente, isto depois do evento, eu ouço na televisão a música do Philip Glass e pensei, bem, que estranho. Então, não, estavam a dar uma reportagem que nós nem sequer nos apercebemos, acho que foi a SIC, estavam a dar a reportagem que a SIC foi lá fazer do Góis Arte, então era o fogo de artifício naquela ponte que eles lá têm sobre o rio, que é uma coisa absolutamente fabulosa. Pronto, se tiverem possibilidade, são capazes de encontrar isso, alguns na internet, porque realmente esse Góis Arte foi absolutamente espantoso. Pronto, depois o Góis Arte, e é engraçado que foi no Góis Arte que uma amiga me disse assim: Ana Filomena, tu podias criar qualquer coisa na Lausanne. Eu já vivia na Lausanne. Assim, uma associação para fazerem também coisas como esta que tu estás aqui a fazer em Góis. A Lausanne precisa. E eu, pronto, como não sei dizer não a coisa nenhuma, e eu pensei, olha, é uma boa ideia. É Pronto. agora que eu vou dizer outra vez, obrigada por estar aqui connosco. Não, eu nunca digo não, é uma coisa incrível, e acho que os meus filhos são a mesma coisa, porque a eles disse-lhes muitas vezes não. Mas, salvo essas exceções, eu digo sempre que sim, e realmente nunca aprendi sempre tanto com estas 3 letras que repudio as outras 3, não é? Portanto, e então, porque realmente a vida só me tem trazido, enfim, pronto, sou afortunada, não há dúvida, é evidente que é uma luta diária, há bocado eu estava a falar com o Mel e a dizer isso, não é só em Maputo que eles não têm apoios, aqui em Portugal nós também não temos, e portanto nós estamos sempre no fio da navalha em qualquer coisa que façamos e que organizemos. Mas pronto, se calhar é isso que nos Mas dá este evento na Lausanne ganhou pernas, como é que acontece? Ora, Eu portanto, que já saí da Lausanne há muito tempo, não é? Portanto, por altura do Góis Arte, 1997 ainda estava,
na Lausanne, Ainda mas já estava na Lausanne, mas entretanto, em 98, penso eu, deixei Góis e deixei a Câmara de Góis, porque achei que, pronto, aquilo não ia dar aquilo que eu queria, e então voltei novamente ao ensino e larguei a autarquia, larguei o projeto da biblioteca que nunca se concretizou, infelizmente, e pensei, pronto, está na hora de criar aqui uma associação na Lousa, e em 99, porque esta data 99 eram 10 anos depois da queda do Muro de Berlim e 10 anos depois do meu primeiro livro, que foi precisamente, que se passou precisamente em Berlim, antes da queda do muro. E que foi editado em 89, a 9 de dezembro de 89, e o muro cai a 9 de novembro de 89. E, para espanto meu, o livro teve uma projeção nacional, as televisões, todas interessadas, não sei o quê, as televisões que na altura só havia, acho que era só RTP, RTP. mas todos muito interessados, porquê? Porque foi assim encarado como uma espécie de premonição da queda do muro. Obviamente que não era premonição nenhuma, eu realmente gostava de ter esses sonhos premonitórios, mas não tenho, mas realmente o meu desejo era muito grande que o muro caísse. Pronto, e o muro caiu. É verdade, Mel. E o muro caiu. E, portanto, eu estou indissociavelmente ligada aos muros. Não é por acaso que surge Já em lá vamos, 2014. já lá vamos. Já lá vamos, pronto. E, entretanto, surge a Arte Via, com uma iniciativa muito interessante. A fundação da Arte Via em 99 foi com uma iniciativa que se chamou... como é que se chamava aquilo? Bem, não lembro. Agora é conhecida, Da palavra, é a da palavra. Associação a Cooperativa Cultural da Arte Via. Exatamente. Pronto, em 99. Pronto, e depois fizemos muita coisa, e entretanto já estamos com 22 anos em cima, e há 4 anos, em 2017, estava eu em Moscou a apresentar um dos meus livros lá na Biblioteca Municipal de Moscovo, e estávamos no hotel, e estava eu e o meu marido sai em pranto, e eu pensei, mas o que é que aconteceu? E ele só me disse, Portugal está a arder. Portanto, a 17 de junho eu estava em Moscovo e vi na televisão as imagens que todo o mundo viu na televisão. Bem, regressamos e um ano depois nós pensámos que temos que fazer qualquer coisa. Um ano depois não, foi precisamente ainda no final depois vieram os fogos de outubro e então nessa altura nós pensámos que teríamos que fazer qualquer coisa. O evento chamava-se Em Nome da Palavra. Em Nome da Palavra foi o evento que criou a Arte Via, em 99. E então, pensámos, o que é que vamos fazer para, enfim, reanimar esta região e esta gente que sofreu tanto com estes fogos. E então, pronto, eu como também não tenho conhecimentos em meio nenhuma área artística, a não ser a literatura, eu propus, e se fizéssemos um festival literário, pronto, ficaram todos a olhar para mim, neste caso são todas, porque somos quase só mulheres, todas a olhar para mim, e até tinham um nome e tudo, Palavras de Fogo. Arregalaram todas os olhos, porque o fogo ainda estava muito quente nessa altura, e depois pensámos, mas como? Nós somos uma cooperativa insignificante, uma coisa tão pequenina, como é que nós vamos fazer um festival, enfim, que honre realmente estas vítimas? Pronto, e começámos a fazer contactos com as autarquias, que era a única forma viável de conseguirmos fazer o festival, e na altura nós pensámos, se conseguíssemos 5 autarquias seria fantástico. Bem, conseguimos umas 9 autarquias, e a primeira edição foi realmente extraordinária, com 9 municípios, 4 dias, portanto, a funcionar em simultâneo, portanto, eventos a decorrer em simultâneo nos 9 municípios, e com a presença do Sr. Presidente da República na abertura, em Castanheira de Pera. Portanto, e realmente nessa altura eu enchi-me de coragem e perguntei-lhe se ele não queria ser o nosso patrono. E ele disse, mas pois com certeza que serei. Pronto, e até hoje é o nosso patrono. Aliás, nesta 4ª edição nós organizámos uma comissão de honra e ele presida a comissão de honra, e se Deus quiser, se tudo correr bem, na próxima quinta-feira, exatamente, é a abertura do festival.
Este ano, obviamente, nunca fizemos só à distância, porque realmente o presencial é absolutamente fundamental para nós. E como realmente somos uma região, enfim, como se diz, subpovoada, a pandemia aqui não ataca tanto. Pronto, alguma coisa que não ataque tanto, neste caso, a pandemia. E, portanto, o ano passado só tivemos que, portanto, adiar o Festival de Junho para outubro, porque realmente em junho era aquela fase muito quente ainda da pandemia e nós estávamos com receio, adiámos para outubro, foi presencial, não houve problemas nenhuns. Claro que não tivemos convidados estrangeiros, tivemos estrangeiros, mas residentes cá em Portugal, portanto não veio ninguém de fora. Este ano continua na mesma, portanto temos alguns estrangeiros, mas que residem cá. E vamos então para a nossa quarta edição. E é com muita alegria que nós dizemos que não tivemos que interromper o Palavras de Fogo. E vamos continuar, aliás, agora já é a quarta edição, quinta edição, e as É verdade. palavras de fogo E para vão o ano, a manter-se e o seguir, fogo se está calhar é convidada para diferente. vir. Espero ir ainda este ano, talvez, não sei. Ai, que bom, isso era Vamos muito ver, bom. aproveitar que estou cá em Portugal, gostava muito, Exatamente. e que o fogo continue. Sei que vai ter vários significados, outras significâncias também, mas eu acho que o fogo ainda está para durar. E o Nélio também gostava muito de o convidar para o ano. O Mélio, quando vier a Portugal, já tem aqui muitas Absolutamente. portas abertas para o receber. E janelas, se as portas não estiverem abertas, a gente entra Absolutamente, pela abrem-se As as janela. janelas. janelas, exatamente. Mélio, Inclusive, sim, sim. não, inclusive eu ia abrir só esse parênteses aqui. Provavelmente até finais deste ano há um livro meu que vai sair, uma edição do meu último livro que vai sair aí em Portugal. E também este ano vai sair o livro que foi prémio Eugênio Lisboa no ano passado. Portanto, os dois livros vão sair já em Portugal e eu acho que já há motivos suficientes para a gente dar um pulo pela janela. Absolutamente. Como se fôssemos um fantasma, será? Já vamos falar melhor dos seus livros, Mélio. Para já, o que é que veio primeiro? A literatas ou o ponto e vírgula? Ah, o que é que veio primeiro era em que Portanto, contexto, Silvia? é colunista na Literatas Sim. e na revista, não, é colunista em duas revistas, uma delas no Brasil e na Literatas. Bom, eu acho que não há. É injusto estar a colocar ordens. Pois. Eu acho que é tudo Mas ainda trabalho acontece, literário. a coluna em Moçambique acontece, a do Brasil ainda continua a acontecer, são comitantes, escreve para as duas ainda. Neste momento, para literatas, Uhum. com um período assim com uma regularidade maior, mas continua a escrever. Para literatas, como um dever cívico, é uma espécie de um dever cívico, porque como parte da equipe de literatas, eu acho que é importante continuar a dar essa colaboração. Mas para além disso, eu acho que é sempre importante continuar a fazer esse exercício literário, de estar constantemente a pensar o texto literário e ter uma revista. Eu acho que é sempre útil na fase em que eu estou. É sempre importante estar a fazer esse exercício de reflexão sobre a vida através do texto literário, na coluna que eu tenho na revista Literatas. E na Literata Mas são reflexões sobre a vida. Que género de reflexões? eu acho que a literatura, no geral, é uma reflexão sobre a vida. Neste caso, é sempre ficção, é sempre ficcionando, ou então crônicas com uma tendência para conto, ou contos com uma tendência para crônica. Aí um espaço que faz uma intermediação entre os dois campos, né? Que no fundo vão tender a ser um. E a colaboração com o Brasil? Neste momento não estou a fazer colaboração com o Brasil. Tem agora o projeto Mapas de Confinamento, que Uhum. faz um cruzamento entre Portugal, quer dizer, os fundadores são aí de Portugal, que não estão a viver em Portugal, mas são portugueses.
que tiveram esta iniciativa, que eu acho que é das melhores coisas que puderam fazer, ahm, porque Quer faz contar-nos esse. melhor? Eu sei que é um projeto à distância, surgiu, pronto, a propósito do confinamento. O UNE também é um projeto intercultural que estabelece parcerias, todas elas à distância. Quer-nos contar um bocadinho sobre o Mapas de Confinamento? Eu acho que é das melhores experiências dos últimos tempos, enquanto autor, porque para além das outras coisas, eu acho que o fato, assim como esta conversa, o fato de cruzar fronteiras, o fato de atravessar fronteiras e pôr autores que falam a mesma língua, mas que estejam em pontos diferentes do mundo, eu acho isso espetacular. E o Mapas de Confinamento faz isso, faz esse registro deste momento pandêmico em que nos encontramos através da literatura, mas não só, através também da fotografia e de outras artes, né? E, e eu acho isso um gesto de solidariedade por parte das pessoas que pensaram essa iniciativa, da mesma forma que eu acho também um gesto de solidariedade a Celine pensar numa conversa dessas, em que partilhamos ideias, partilhamos conversas, e, e eu tenho esta sorte, este privilégio de conhecer e conversar aqui com a Ana Filomena e ouvir histórias de quando, se calhar, nessa época eu ainda era criança, porque aqui temos que assumir, há aqui uma grande diferença de idade, e eu acho isso, se calhar, um detalhe interessante para esta conversa. É muito engraçado o que está a dizer, porque de facto essas partilhas que estão a ter não é só entre nós aqui os três, é que depois isto vai para o mundo e tudo o que a Ana Filomena está a contar, tudo o que o Mélio também conta sobre si, isto depois vai para o mundo. Portanto, estas partilhas não ficam só aqui e isso é bom. E uma das vantagens de facto da tecnologia, do multimédia, é que de facto chega se calhar mais rápido e a mais gente ao mesmo tempo. Portanto, uma vantagenzinha da pandemia, já que estávamos a falar do mapas de confinamento. Mélio, quais são as leituras que faz? Que inspirações é que tem? Que autores é que lhe dão inspiração? O que é que nós podemos ver nas entrelinhas dos seus contos? Ah, bom, na verdade, as minhas referências vão variando de tempos em tempos, não tenho assim. Houve um tempo que tinha uma fixação por alguns autores, como, sei lá, o Gabriel Garcia Marques. Houve um tempo que era, no princípio, era de facto, tinha uma espécie de obsessão, mas enquanto o tempo foi passando e é uma aprendizagem contínua nisso, ahm, vou tendo assim referências diferentes de época em época. Durante 3 meses posso estar a ler um determinado autor e que encontro ali alguma coisa que naquele momento para mim serve. Portanto, vou me dedicando a conhecê-lo e a ler o seu trabalho, a ler os seus livros sempre que eu tenho acesso, mas as minhas referências vão variando de tempos em tempos. Agora, por exemplo, estou numa leitura assim muito contínua sobre alguns livros do António Lobo Antunes, mas também de um poeta não muito assim conhecido, pelo menos no contexto aqui em Moçambique, que é o Wallace Stevens, que eu achei espetacular. Fiquei assim, li os primeiros textos e fiquei com a sensação de que parecia que algumas das coisas que eu tinha lido antes não faziam muito sentido, porque é um trabalho denso, é uma poesia muito bem feita, é um texto que é como se mexéssemos por dentro, a sensação de ler e como se o texto fizesse alguma magia por dentro. E em paralelo com este, por exemplo, conheci um outro que penso que foram da mesma época, Carlos Williams. E depois tem outros que são referências que eu guardo sempre, que funcionam como uma espécie de Bíblia. Na Bíblia a gente vai consultando assim de forma regular. Portanto, eu tenho livros que, enquanto escrevo, faço esse tipo
de consultas, faço esse tipo de visita, como Suleiman Kassam, que eu acho que é um dos melhores autores que nós temos em Moçambique, e que nos últimos anos não tem sido muito difundido, infelizmente, mas é das melhores coisas que eu acho que temos em termos de, de literatura, em termos de conto, em termos de novela. Depois tem outros, conheciam o Haruki Murakami já há uns tempos e achei interessante, não só a literatura dele, mas a história dele de vida, né? E sempre tenho essa curiosidade de, depois de conhecer o trabalho literário, tentar perceber como é que era o autor, como é que ele pensava, como é que ele encarava a vida. Portanto, as referências vão variando de tempos em tempos. Há livros que eu sempre escolho como livros de referência, como livros de consulta, que já não é só uma questão de leitura por prazer, mas é também uma questão de leitura no sentido de trabalho técnico ligado ao trabalho literário. Portanto, vou subdividindo as coisas dessa forma, que não é uma forma assim constante, que, que neste momento posso dizer que é isso e vai ser assim para sempre, mas penso que pode vir a mudar, e permite-me sempre poder aprender, poder mudar, poder voltar para trás, poder avançar, assim como a gente faz com o texto, né? Falou de investigação e eu vou ainda ao trabalho académico, ao trabalho de investigação da Ana Filomena, só para perguntar, entre a Vintes e Góis, naquelas duas investigações que fez a fundo, adotou a mesma linha? Não, E não, até até é bom porque porque o Mélio não conhece Góis, não conhece Vintes, Vila Nova de Gaia, no norte, mas com estas duas publicações, né, estes dois trabalhos de investigação, acabamos por perceber um bocadinho. Pronto, o da Vintes, a Vintes na margem esquerda do Douro, foi um livro que foi o segundo livro que eu escrevi, portanto o primeiro foi Uma Porta Abria-se a Fogo, o tal que foi escrito sobre o Berlim, em Caça ao Espaço em Berlim, depois foi realmente esse, e em A Vintes há uma parte afetiva, emocional, que não há em Góis, não é? Portanto, estão lá todas as minhas raízes, estão lá está lá o meu rio, que é o Rio Douro, o rio onde eu passei a minha juventude, a minha adolescência, e portanto, quer dizer, há uma relação que não há, por exemplo, com Góis. Mas o que é interessante é que todos os meus livros de ficção, não é? Têm sempre uma marca histórica muito grande. Portanto, eu acho que nunca escrevi nenhum livro, aliás, é impossível, é a minha matriz, não é? Portanto, eu sou historiador e realmente a história, para mim, é uma disciplina propedêutica, portanto, não há nada que não passe pela história. E então, o livro mesmo aquele livro que eu escrevi, Góis, A Coroa de Góis, que é ficção, tem uma base histórica, aliás, está naqueles interstícios da Segunda Guerra Mundial, a exploração de wolframio em Góis, etc., e é por aí que anda o enredo. Depois, acho que aí seguiu-se O Segredo do Cavalo Marinho. Esse tem já também, para além da história, tem biologia, porque eu descobri uma coisa engraçada, que se calhar toda a gente já conhecia, mas eu não, que os cavalos marinhos são os machos que geram as crias e dão à luz. E então uma vez vi uma fotografia, penso que foi sei, National Geographic ou qualquer coisa assim, em que se vê uma fotografia absolutamente espantosa, em que portanto, está o cavalo marinho a dar à luz, que eles são minúsculos, como vocês sabem, são minúsculos, portanto, os que nascem mais minúsculos são, e então a fotografia apresenta-nos assim como se eles fossem enormes, e vem uma das crias encostar-se à cabeça do pai. É uma coisa absolutamente... Bem, e eu mal vi aquela imagem, eu pensei, pronto, é O Segredo do Cavalo Marinho que vai ser a seguir. E depois, aquele que realmente foi o primeiro a ser traduzido em inglês e editado nos Estados Unidos, que foi A Casa da Sorte, que foi um dos livros
que eu acho talvez mais emblemáticos da minha carreira, que é porque eu, como professora de História, e como aluna de História, eu misturava sempre as épocas cronológicas, portanto, quando era estudante, no liceu ou antes, aquilo, a Idade Média às vezes andava ali antes de Roma e antes da Grécia, e aquilo era uma confusão muito grande. E vinha perceber que os meus alunos faziam exatamente as mesmas confusões que eu fazia na idade deles. E então eu pensei, bem, eu tenho que arranjar aqui um guião para os meus alunos. E então escrevi A Casa da Sorte, que era para ser um livro simples, era para ser um guião da evolução humana desde a pré-história até o século XX, ainda estávamos no século XX, mas depois transformou-se num livro que é, no fundo, o retrato da nossa casa, que é o mundo, a casa de nós todos, e depois também uma parte muito mais intimista, filosófica, quase mística, que é a construção da minha casa, e, efetivamente a construção da minha casa. E no final de a construirmos, olhámos assim um para o outro, o meu marido, e perguntámos, e agora, que nome é que vamos dar a esta casa? E assim na brincadeira, a Vivenda Amaral Simões. E rimos às gargalhadas, como é evidente, e ele disse, vamos dar o nome de Casa da Sorte. Bem, quando ele disse aquilo, eu pensei, é este o título do meu livro. E porquê a Casa da Sorte? Sorte, não naquele sentido fortuna, de termos muita sorte, ou azar, antítese de azar, mas sorte aqui nesta região quer dizer pedaço de terra, onde se vai roçar mato, que era onde este pedaço de terra onde nós implantamos a casa, era a terra onde o meu marido ia roçar mato, portanto ia roçar mato à sorte, chamavam-lhe sorte. E também dão essa designação, é um termo mais ou menos da jurisprudência, que é a sorte que calhou ao filho tal, portanto nas heranças, etc. É o termo sorte que é utilizado. E esta polissemia da palavra sorte foi assim tocou-me tanto, quase como dizia o Mélio, parece que fez magia cá dentro. E fez mesmo. Pronto, e surgiu a Casa da Sorte, que depois foi traduzida em inglês e está nos Estados Unidos. E realmente esse foi o livro que marcou, sem dúvida, uma viragem na minha carreira. Porque depois de ter escrito A Casa da Sorte, eu pensei, bem, agora eu não vou ficar por aqui. Quer em termos de história, quer em termos de filosofia, quer em termos de investigação, e então, pronto, seguiu-se, acho que foi o Caçador de Muros, A Casa da Sorte. E claro, o Caçador de Muros, porque a queda do Eu muro de vou Berlim... interrompê-lo outra vez, porque o Caçador de Muros precisa de conversas e precisamos do Mélio também aqui Pronto. em torno do Caçador de Então eu parto... Muros. Pronto, Era mas isso que eu estava a dizer ao Mélio. 15 livros já é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mélio, Já mas não há como, tempo para falar sobre eles todos. Não como o há, Mélio não há. estava a dizer, de facto, quando lemos alguém, temos que saber quem é esse alguém que está por detrás. Estávamos aqui a ouvir a Ana Filomena, e de facto a alma de historiadora, o contacto que tinha com ouvintes, portanto, transparece na prosa Sem dúvida. de Ana Filomena. Sem Eu dúvida. agora, da Casa da Sorte, que não é uma que já percebemos de onde é que vem sorte, mas continuamos, vamos sair da Casa da Sorte para falarmos de fantasmas, porque nós às vezes também colocamos fantasmas em casa, mas aqui não queremos colocar. Não. Estamos a falar do Voo dos Fantasmas, né? O livro de Mélio Tinga, 2018, e eu pergunto ao Mélio Tinga aonde nos levam os fantasmas, porque eles levam-nos a muitos sítios com este livro, não é? Aonde, precisamente? A todos os lugares. Acho que essa é a resposta mais objetiva. E se tiver que dar, de facto, uma resposta a essa pergunta e calar-me, acho que seria isso, a todos os lugares. Este foi o meu primeiro livro, portanto, foi o meu trabalho de estreia e
É uma coleção de contos, né? É Portanto, uma saímos, coisa, sim. estamos dentro da prosa, mas Ana Filomena é mais romances. Aqui estamos a falar de uma coleção de contos e contos ligados ao crime. Sim, Ah, é uma coleção de contos e na maior parte, sim, estão ligados já ao Que a Ana crime. Filomena vai pôr já este livro na cabeceira e o Mélio Tinga vai pôr na mesa cabeceira os livros todos da Ana Filomena. Portanto, agora vamos, e eu a mesma coisa. Portanto, a ideia é nós irmos acrescentando livros à nossa mesa de cabeceira. exatamente. Pois, Exatamente. Mélio, então, como dizia, foi meu primeiro livro, foi o livro de estreia, que saiu em 2018, 18. e pronto, eu tinha muitas dúvidas se de facto tinha de tirar ou não o livro, mas eu acho que nessa fase, eu acho que faz sempre falta, ou é sempre importante termos pessoas que tenham tido maior experiência, ou pessoas que transmitem-nos um pouco de confiança, né? Porque há um autor, estou a me esquecer agora, que disse, eu li isso há poucos dias, que diz que, na verdade, nós publicamos os livros que é para não escrevê-los de novo. Penso que é o Jorge Luís Borges. Portanto, eu acho que é isso, é publicamos que é para não escrevê-los de novo, porque enquanto não publicá-los, não vamos parar de escrever. Estamos sempre no exercício de escrever, reescrever, escrever, uh, reescrever, que até certo ponto pode chegar a ser entediante. Mas então foi isso. A minha sorte é que tinha e continua um grande amigo, que é a pessoa que trabalhei com ela, a fazer o acompanhamento e a dar orientações que, num primeiro livro, são sempre importantes. E até hoje continua um grande amigo e depois fez também o trabalho de revisão e edição do segundo livro. E desde lá construímos uma relação muito boa, uma relação de amizade, de troca de livros, de troca de referências, de conversa sobre livros, sobre literatura, sobre como escrever, sobre o que nós achávamos que eram bons autores, o que não era. Temos mais ou menos muitas coisas assim a concordar, né? E pronto, eu acho que essas pessoas também ensinam-nos que o desejo é capaz de destruir muros, assim como aconteceu com a Ana Filomena, quando quando publicou o livro e depois o muro caiu. Quer dizer, Uhum. essa força de desejo nós acabamos aprendendo com pessoas como essas, que são abertas, dão alguma luz para frente e, e dizem, siga em frente, uma espécie, não dizem se diretamente, mas é como se dissessem, siga em frente, que algumas coisas pode ser que aconteçam mais adiante. E Uhum. pronto, e foi assim a história desse primeiro livro. E um conto para destacar desta coleção, portanto, deste Voo dos Fantasmas, há algum conto que queira destacar, queira falar aqui um bocadinho? Ahm, é sempre injusto, né? É sempre difícil Para e não ser injusto. injusto, o que vem assim logo à alma, não é à cabeça, neste caso à alma do escritor. Eu tenho uma relação assim estranha com gatos, em relação a gatos, e tem um conto de que é um pouco em torno de um gato, de uma na verdade é de um escritor, de um autor, que junto com um amigo viajam para um lugar, se isolam, que, que era para escrever um trabalho que depois ia para o cinema. Mas depois acabam mortos por gatos, né? Por, porque de alguma forma há um cenário ali estranho que ocorre e depois há um ataque dos gatos, mas isso é por causa dessa minha relação estranha com gatos. Não sei muito bem por onde é que começou, mas deve ser alguma coisa da infância. Portanto, lembrei-me disso e depois construí um conto em torno disso. Mas depois já há um outro conto de um corpo que aparece assim, do nada, na margem de um rio, e ninguém quer saber do corpo porque ninguém conhece o corpo, não sabe de onde é que vem, e depois o corpo é levado para a administração daquela zona, que é um lugar fictício,
Ah, e acontece ali uma discussão estranha, as pessoas ficam ali a discutir sem terminar, e o corpo está ali, porque eles procuram por uma solução, por um destino para dar ao corpo. Portanto, essas são, Eu acho sim, muito imagens que interessante me aparecem. estar a ouvir o escritor, o criador desta história, e a viver como se estivesse lá, porque de facto, Ana Filomena, ler os livros de Mélio Tinga é conhecer uma multiplicidade de personagens em que tudo acontece, ciclones, mortes, todo o tipo de tragédias, muitas personagens, muita ação, mas eu acho que já estou a compreender como é que isto se desenrola, né? O processo da escrita. O Mélio entra para o papel e mistura-se com as personagens e vive a própria ação que está a criar. Acho que sim, acho que é por isso que na maior parte, não só os contos, mas também há uma novela que provavelmente sai este ano, e depois ah, um romance que já vai para o fim. São praticamente todos textos escritos na primeira pessoa, porque há sempre, como disseste, Celina, há sempre essa tentativa de invadir o espaço dos outros personagens, estar ali a interagir com eles, e a viver e a sentir o calor e os desafios que eles vivem dentro da história. Uhum. E por falar em personagens, agora sim, vamos dar aqui a vez, a voz a uma personagem, a um jornalista que tinha uma missão muito importante, que é uma missão cada vez mais atual, que era resolver todos os problemas, e oxalá que houvesse, de facto, que todos nós fôssemos muitos jornalistas todos os dias para resolver os problemas do mundo. Portanto, agora sim, vamos para O Caçador de Muros, que saiu em 2014, da Ana Filomena. Aqui estes muros tinham que ver com a imigração. E vamos, se calhar, relembrar também a vaga crescente que nós vivemos em 2015 aqui na Europa de refugiados. Quais é que eram estes obstáculos todos que este jornalista tinha que resolver? Ou que andou a tentar caçar? No fundo, o Alberto não é propriamente, ele não se propôs sequer, o Alberto era uma figura apagada, completamente apagada, era um Um jornalista jornalista. entediado e entediante que vivia em Lisboa, trabalhava num jornal e pronto, e a vida dele resumia-se a isso, ir lá e para cá e para cá e para lá. Um dia ele falava alemão, o diretor de informação me convidou para ir fazer a cobertura daquilo que ele pensava que iria ser a queda do Muro de Berlim. Porquê? Porque ele fala aquela língua que, enfim, pronto. E o Alberto Que é foi. só para alguns. É só para alguns. E o Alberto foi, viveu a queda do Muro de Berlim, que é uma coisa que eu não vivi, infelizmente. Aliás, não regressei lá depois do muro ter caído. E depois da queda daquele muro, ele pensou, ele nunca mais voltou a ser o mesmo, nem nunca mais ele poderia voltar à rotina dele completamente vazia, e então pensou, não, eu vou caçar outros muros. E então foi caçar os muros que ainda hoje existem, foi para a Coreia do Norte, foi para Belfast, foi para Israel, foi para a faixa de Gaza, foi para Marrocos, portanto, para o Saara Ocidental, foi para o Brasil, o muro em torno das favelas, no Rio de Janeiro, foi para o México, tão badalado muro do Sr. Trump, e, portanto, ele no fundo, mas para além dos muros físicos que ele ia caçando, e caçando aqui, o verbo caçar existe em linguagem de jurisprudência, quer dizer que é tornar-se em efeito, portanto, neutralizar, e é esse caçador que aqui está, não é o caçador com as armas tradicionais, portanto, é o caçador que quer neutralizar estes muros e, ao mesmo tempo, neutralizar os muros que ele próprio construiu dentro dele. E, portanto, ao mesmo tempo que ele vai se confrontando com os muros físicos e com a tragédia desses muros físicos, no coletivo, ele vai também confrontando-se com os seus muros interiores. E Quem é Alberto no a desses fim? muros interiores dele, Alberto, indivíduo. E, portanto, é nessa trama narrativa mas há bocado, quando o Mélio estava a dizer em relação aos personagens,
Eu nunca tinha experimentado, eu depois do Caçador de Muros escrevi outro que é dedicado, é um romance, mas é dedicado a Vintes, chama-se Pão e Água, é dedicado às barqueiras e às padeiras da Vintes, mas é um romance, mas com muita influência da oralidade e tradição oral, etc. E pensei, bem, não. Pão e Água saiu antes do Caçador de Muros, assim é que é, pronto. E depois, quando terminei o Caçador de Muros, e entretanto, eu comecei a pensar, e agora? E agora, pensei, e que tal uma trilogia? Porque eu acho que num livro não dá para nós ficarmos sequestrados pelos personagens. Mas em 3 eu queria experimentar o que era o sequestro do autor pelos personagens e então vivi esse sequestro e comecei, portanto é uma trilogia ambiental, dedicada ao ambiente, ao planeta, a todos os problemas que nós vemos, é ficcional obviamente, mas portanto o diretor é o primeiro, que é, portanto tem como personagem o mar, os Já oceanos. saíram 2, não é? Já saíram Da 2, vai sair trilogia. agora, está no deserto, o segundo é os gelos, E se passa no Ártico. mãe nossa por essa questão ambiental, não é? Pelo Exatamente, mar. Pai Nosso é o nosso planeta. Mãe Nossa, portanto, e o Pai Nosso é realmente a oração que inicia cada um dos livros. E então, quando acabei de escrever o Desertos, que é o que vai sair este ano e se passa no Saara, eu confrontei-me realmente com essa sensação de não querer livrar-me destes personagens. Eu não queria que eles fossem embora, eu não queria despedir-me da Armina, da Maria, do Henrique, eu não queria que eles se fossem embora. E até comentei, não, vou fazer uma tetralogia. Mas depois, e aqui, Mélio, isto é para ti, porque realmente eu adoro o vosso continente. Acho que é o continente mais injustiçado, mais explorado, mais massacrado deste planeta, mais maltratado deste planeta, e que já mandava aqui a causar pesadelos, porque já há muito tempo que eu ansiava escrever uma coisa sobre a África, onde eu nunca estive. O mais próximo da África que eu estive foi na Tunísia, mas não é dessa África que eu estou a falar. E, portanto, eu pensei, o meu próximo livro, que está quase terminado, vai ser sobre a África, mas eu não queria repetir a experiência do romance, eu queria experimentar uma coisa nova. E eu adoro fábulas, porque gosto muito da mensagem moralizante e de ética que as fábulas normalmente transmitem. E eu pensei, bem, sobre a África, o livro chama-se Afri, onde sempre esgravatamos, é o subtítulo, Afri, onde sempre esgravatamos, porque como o Mélio sabe, a África surge da palavra originária que é África, era uma tribo berbere que se chamava Afri, e foi daí que derivou o termo África. E eu pensei, não, e então escrevi uma fábula para cada uma das coisas que nós vos roubamos. Ou seja, desde os diamantes de sangue até, enfim, tudo, o petróleo, o ouro, o marfim, tudo isso. Tudo isso até aos dias de hoje com o coltran, etc, o lítio, etc. Portanto, onde ainda não... até o tráfico humano, não é? Portanto, termina com uma fábula relativa ao tráfico humano em África, e cada uma destes contos passa-se num país africano específico, onde realmente são, digamos, esse país encarna o material que é explorado e que é extorquido do continente. E depois também não queria, porque eu nunca escrevi nada a rimar. Já escrevi, mas nunca escrevi nada a rimar, eu acho que não tenho jeito nenhum para isso. Mas agora estou a fazer, não sei se vocês conhecem,
aquela história que eu agora esqueci do nome. Pronto, há de vir. Eu queria escrever qualquer coisa a rimar. E então agora estou a fazer rimar as fábulas. E realmente é um trabalho absolutamente extraordinário. Estou muito contente, porque aprendi tanto sobre o vosso continente, sobre os vossos países, sobre o vosso povo. Claro que, pronto, tive que fazer uma investigação bastante, mas isso, pronto, já eu faço praticamente sempre em todos os meus livros. Faço uma investigação muito intensa antes de entrar e só quando acho que estou por dentro do assunto, quando as palavras começam a brotar assim, sem qualquer esforço, então é o tempo certo para começar a escrever. Cyrano de Bergerac. Era isso que me estava a faltar. Portanto, o Cyrano de Bergerac escreveu a história de um herói, toda ela a rimar. Pronto, e há óperas, peças de teatro, pronto, para além do livro, há imensas representações desta história. E então eu quis experimentar, vou ver se consigo realmente, não sei se estou a conseguir, mas talvez sim. Quando me lerem, e em princípio vai ser apresentado e lançado em África, em Moçambique, talvez para o próximo ano. E nós ficamos aqui à Bom, eu espera espero. do terceiro livro para fechar então a trilogia do Mãe Nossa. Vocês esperam e eu também. Porque eu não Nós sabia, todos. pronto, eu pessoalmente não sabia que já estava para sair o terceiro livro, depois do diretor e de Gelos, cumprimos então com a trilogia que vai ficar mesmo em 3, não é? Pronto. Vai ficar mesmo. Vai ficar mesmo. Pegando então nesse desafio da poesia, nós também temos poesia aqui nos textos do Mélio, portanto eu iria perguntar qual é que é o lugar da poesia nos seus contos. Ahm, eu acho que a poesia, na minha opinião, dá maior sentido ao texto literário e eu não consigo assim colocar um muro, mais uma vez voltamos aos muros, que precisam de ser destruídos. Eu não consigo colocar assim um muro entre a história e a poesia. Às vezes a narração, quer dizer, às vezes a poesia assalta a narração e pronto, perfura e está lá e vai acontecendo assim ao longo da história. E para mim a poesia é importante, eu acho que dá maior sentido literário ao texto, dá maior gosto, é como mastigar uma coisa que o sabor assim não não termina. Portanto, continuamos a mastigar e a sentir o mesmo gosto com a mesma intensidade. Eu acho que a poesia faz isso na prosa. E por causa disso, quase sempre eu escrevo lendo poesia. Escrevo lendo poesia ou então posso estar a ler, se eu estou a ler um outro livro que seja romance ou outra coisa, mas há sempre um livro paralelo que seja de poesia ou um conjunto de textos que seja poesia, porque isso ajuda a alimentar esse ar, esse pensamento poético e filosófico dentro do texto que eu acho que é sempre necessário. E que depois transparece. Quem lê os contos de Mélio Tinga vai ver aí poesia. Sim, e muitas das vezes é como se o próprio texto nos conduzisse para esse lugar, é como se o próprio texto dissesse vai por este caminho, agora vira à esquerda, vira à direita, agora vá sem desviar. Portanto, o texto muitas das vezes, eu acho que a Ana Filomena, com pelo menos mais de 10, 15 livros, eu acho que ela já sentiu muitas vezes isso repetido, que é o texto muitas das vezes a conduzir-nos, né? Claro, às vezes, como em todo o trabalho,
que ficamos engasgados e fico engasgado, mas há momentos que o texto por si depois ilumina, dá uma grande luz e vai conduzindo pelos caminhos por onde deve passar. É o próprio texto a fazer e os dedos a fazer essa magia de fazê-lo acontecer. Magia, criação, engenharia. Porquê engenharia da morte? Em que tanta coisa acontece aí, não é? Os ciclones que eu estava a falar há pouco, ciclones, furacão também, inundações, mortes, há ali sonho, uma relação amorosa também, portanto, tudo a confluir na engenharia que é da morte, e a morte também. Ou Hum, estar entre a vida e a morte, não é? Porque isto de ser-se enterrado vivo, não é? A roubarem a vida à força ou darem a morte à força. ah, Porquê? Esta confluência de tantas situações que são emoções depois, isto abala-nos enquanto leitores, abala-nos. Mélio, fala-nos um é, bocadinho da engenharia da morte. o Engenheiro da Morte é uma reflexão. Hum, eu escrevi o livro porque, assim, depois de uma reflexão profunda e continuo a fazer essa reflexão sobre o quão a vida é uma coisa assim muito, muito sensível, é uma coisa que do nada desliga-se, né? Temos a vida, estamos eufóricos, estamos nesta conversa, estamos à festa e celebramos a vida, mas no instante ela desliga-se. O ser humano de natureza transparece, ou procura sempre transparecer a coisa forte, a coisa poderosa, mas ainda não tem assim grandes respostas para a morte, para esse instante de desligamento. E no fundo, quando eu escrevi este segundo livro, refletia sobre isso, pensava de forma muito profunda sobre isso, porque calhou também no momento em que perdi assim amigos, perdi uma grande amiga que era a maior parte dos meus amigos no fundo são eh, pessoas assim como a Ana Filomena. Tenho amigos de 50, 60 anos e para mim isso dá-me muito gosto e dá maior sentido à, à vida e tenho maior aprendizagem. E calhou que nessa época eu perdi assim uma grande amiga, uma senhora ah, que foi professora na universidade em que estive a estudar e depois calhou nesse momento e pronto, o livro é resultado disso, é resultado de um conjunto de reflexões, de dores também, que eu passei por um período, né? E é esse livro que saiu depois numa edição mês passado no Brasil e vai sair este mês aí em Portugal pela Humus. E vamos ficar atentos também. Portanto, nós, dois livrinhos já na mesa de cabeceira: O Voo dos Fantasmas e A Engenharia da Morte. Mas é para lermos à noite? Não vamos ficar sem sono? Mélio, aconselha Bom, que hora do dia para ler? Eu Eu, sou um bocadinho suspeita para ler contos com crimes. Não, pela eu, ficção que é convidativa a qualquer hora. eu falei com um médico e ele recomenda que se leia de noite, de tarde e pela manhã também. Mas isso é recomendação médica e não do autor. Eu fiz uma consulta e pronto, recomenda-se. Boa resposta, estava-me a meter consigo e respondeu muito bem. Claro que sim, ler é todas as horas. Ana Filomena, nós estamos aqui já um bocadinho em cima, porque temos que continuar com os nossos encontros, com outros convidados. O que é que faltou perguntar ao Mélio Tinga, Ana Filomena? Porquê a morte? A pergunta Porque para esse, si. Jovem, tão jovem. ah, eu acho que é porque esse campo misterioso, né? Continuamos a nos perguntar e continuaremos a nos perguntar sempre.
E eu acho que a literatura é feita de questões. E se é feita de questões, e a morte é um campo de questões, então eu acho que é um campo fértil também para a criação literária. Eu faço essa relação entre a literatura, a morte e a vida. Mélio Tinga, 4 adjetivos para caracterizar este encontro. 4 adjetivos para caracterizar este encontro, eu acho Como é que qualifica este encontro? Eu acho que foi um encontro muito bom, de muita aprendizagem do meu lado especificamente. Eu acho também que foi um encontro de literatura. E vou aqui pensando sobre o que é que para mim significou esta conversa. E eu acho que também é um encontro para pensar sobre livros do futuro. Sim. E livros do futuro em português. São dos muros. Estamos a ouvir o Mélio com falhas na internet. Acho que agora já está tudo bem. Mélio. Deveria ser algum muro a ser destruído, porque eu estava a falar da destruição dos muros, a dizer que é uma conversa importante também. Das barreiras que nós mesmos normalmente construímos por muito tempo dentro de nós. Eu acho que esta conversa com a Ana Filomena foi importante também para sobre isso. Estamos com falhas, mas estamos a perceber a ideia principal do Mélio. Porque a partir daquilo que disseram há pouco, eu gostava só antes de terminarmos, antes de eu também me despedir e agradecer a vossa presença. Estamos a falar aqui de um encontro no âmbito das jornadas, e eu gostava de perceber onde é que entra a lusofonia aqui neste encontro e para onde é que ela vai pelas vossas mãos. Não sei se a partir de hoje de mãos dadas, Moçambique e Portugal, mãos dadas Ana Filomena, Mélio Tinga, eu não sei como é que vão cuidar da lusofonia ou o que entendem por lusofonia depois deste encontro. Gostava muito de vos ouvir sobre isto e aproveito, lanço já a última questão para os dois. Portanto, terminamos com 2 questões que podem, as mesmas. Gostava de que realmente transmitissem aquilo que os vai na alma acerca da falta de apoios, às vezes da falta de incentivos, não entrando muito em organismos políticos, mas o que é que vos faz falta para poder fazer mais e melhor, que é aquilo que é o vosso trabalho, seja investigação, seja na parte da literatura, e nós já percebemos com a Ana Filomena que a história, a investigação tem um lugar sempre a par do romance, portanto entra nos romances. Também já percebemos com o Mélio, tanto poesia como os contos, portanto a reflexão social sempre que faz, nessas inquietações também transparecem. Como é que veem então, se é que podem fazer um apelo hoje aqui, como é que o fazem e em que sentido? Começo eu. Pode ser? Pronto, eu queria dizer à Celina que enquanto ela não esteve com o microfone ligado, eu e o Mélio já tínhamos dado as mãos. Eu agora assustei-me e pensei, será que fiquei sem som? Foi naquela altura em que estava a resolver o problema técnico germano, que nós demos logo as mãos aqui e pronto. E já estamos na plataforma da lusofonia e dos festivais da lusofonia, e estamos no European Festivals, e acho que realmente a lusofonia depende de nós.
Somos nós que temos que fazer pela nossa língua, porque é a nossa pátria, portanto, é a primeira pátria que conhecemos, é a língua, e portanto, como dizia o nosso grande Fernando Pessoa, todos os dias, aliás, a Celina está aqui a prestar um papel absolutamente imprescindível, impagável, sem apoios, sem patrocínios, sem coisa nenhuma, apenas com a vontade, a mestria, o talento e a solidariedade. E é o que chega. Mélio, obrigada por essas palavras, assim eu fico mais motivada também para continuar a promover que todos deem as mãos. Mélio, lusofonia, como é que a sente? Celina, como já adiantou a Ana Filomena, nós já estamos de mãos dadas e não vamos largar, porque o gesto de dar as mãos é um gesto muito bonito. E para além de ser um gesto bonito, eu acho que é um gesto que nos dá muita segurança, porque sabemos que nós estamos a caminhar sozinhos, temos alguém ao nosso lado. Eu acho que é por causa disso que as pessoas se dão as mãos, porque é difícil caminhar sozinho e precisam de sentir que há uma outra pessoa a ir na mesma direção. E na conversa que nós tivemos em off, já conseguimos, eu já estiquei a minha mão e a Ana Filomena também esticou a mão dela e nós demos as mãos e de facto estamos a caminhar no mesmo sentido, porque temos uma coisa que é muito bonita e que é comum, que é a língua. E como disse, é a nossa pátria, né? É o que vai nos iluminando nesse caminho que fazemos de mãos dadas. Portanto, E eu o acho que que é que sobre isso, falta? O que é que falta, Mélio, para tirar algumas pedras desse caminho? O que é que poderá ser feito? eu acho que precisam de ser mais de duas mãos dadas, precisam de ser o número de mãos precisa de ser multiplicado. Portanto, a Ana Filomena precisa de dar a outra mão à esquerda a outra pessoa e uma outra pessoa, quer dizer, um infinito de mãos ligadas. Mas depois também nisso não entram, quer dizer, não é só uma questão de artistas, de autores. Eu acho que há depois aí instituições que têm, têm um dever e depois têm também um papel de incentivo, de apoio a esse trabalho literário, artístico, porque, como já tinha dito inicialmente, os artistas e os autores já fazem isso sem nenhum incentivo. Portanto, é por isso que é incentivo e não é um arranque, porque o artista ou o autor ele já está a fazer esse trabalho e está a fazer porque ele gosta, porque acredita nisso, porque acredita no poder que isso tem de gerar transformação, acredita no poder que isso tem na contribuição que isso pode dar para as pessoas, para o meio em que se encontra. Portanto, ele já faz isso e os incentivos eu acho que são importantes porque se calhar poderiam acelerar processos, porque poderiam resolver problemas que apenas vontade e força não resolve. Imprimir livros, por exemplo, requer dinheiro. É um exemplo muito prático. É preciso pagar para imprimir livros. É preciso pagar para distribuir livros. E o autor, ele só por si, não consegue resolver tudo isso. Portanto, os incentivos. Esse é um exemplo pequeno que eu acho que serve de espelho para outras mais coisas maiores que podem ser resolvidas se a mão do incentivo também se ligar às outras mãos. Uhum. Obrigada por essa mensagem. Ana Filomena, para terminar, um conselho para o Mélio Tinga. Para o Mélio e todos os jovens que estão agora a arrancar, é nunca desistir. Por mais muros que encontrem, e vão encontrar de certeza absoluta. E já aprendemos uma coisa, Ana Filomena, que é os muros podem ser destruídos pelo desejo, assim como fez. É isso mesmo. Basta desejar muito e consegue-se. Para já, vamos ler O Caçador de Muros, não é?
E Pronto. vamos, não sei, Ana Filomena, começar pelo voo dos fantasmas ou a engenharia da morte, Mélio Tinga, o que Não, acha? dias de engenharia da morte. Pronto, está combinado, vamos por aí, depois pedimos aqui mais considerações, porque depois temos o nosso lado de leitora, vamos confrontar o escritor que já conhecemos. Eu Muito bem. agradeço imensa a presença, foi fantástico da minha parte estar a ouvir-vos, gostei muito. Ana Filomena tem uma presença enorme, muito animada. E a sua presença de facto enche-nos a todos aqui deste lado. Estamos à distância, estavam há pouco a falar dos condicionalismos de não estarmos fisicamente presentes, mas quando as pessoas são tão bonitas, tão humanas como vocês são, e eu sinto-me privilegiada de estar aqui hoje convosco, eu acho que vocês vão conseguir encher muitas casas e aquilo que vocês disseram, para lá da literatura, vocês mostraram-se, deixaram ver quem vocês eram e agradeço-vos imenso por isso. Portanto, eu agora deixo só aqui o apontamento, vamos continuar a assistir às jornadas do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que é muito mais do que isso, é esse o espírito das jornadas. As comunidades portuguesas são além fronteiras, sem muros, e somos muitos, todos de mãos dadas. Muito obrigada por terem participado. Muito obrigada. Obrigado, Célia. Obrigado, Obrigada, Ana. Celina e Meli, obrigada. Muito obrigada.